a gente está agora se aproximando de mais um super conteúdo no palco Fábrica de Empreendedores Sebrae. E o Campo Zero precisa transmitir essa energia para o palestrante, que o conteúdo ele vem melhor ainda, entendeu? Então, quando você faz o work, a nossa saudação para o palestrante, ele já vem aqui no gás para compartilhar todo o seu conhecimento. E agora a gente vai falar sobre um tema que ele também é muito importante, fala muito sobre perspectiva de jornada, e a gente fala sobre conexões, a gente fala sobre criar startups, a gente fala sobre o futuro. O nosso próximo talk vai falar sobre conexões para inovação, que esse é o nosso principal canal de relacionamento com o ecossistema de inovação, com o objetivo de gerar mais valores, bloquear o desenvolvimento de tecnologias e acelerar a inovação na Petrobras. E para conversar com a gente, contar todo esse case, quero convidar ao palco o João Carlos Matsuzaka. Falei certo? Aê, uma salva de palmas! Fala pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Você pode jogar... Pode jogar aqui? Então a gente vai falar um pouquinho sobre startups, o futuro, as conexões para a inovação que a gente tem feito na Petrobras e como tudo isso se conecta. Como vai ser o futuro? Vamos morar no espaço sideral? Vamos viver no fundo do mar? Vamos ter robôs, carros voadores, leitura de pensamento? Aqui na Petrobras a gente ainda não consegue prever o futuro, mas acreditamos em construir hoje o mundo de amanhã. Por isso, há décadas investimos bilhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos um centro de pesquisa com mais de 1.000 pesquisadores, mais de 100 laboratórios, mais de 300 mil metros quadrados. Investimos em robótica, inteligência artificial e supercomputadores. Somos pioneiros em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas e estamos sempre descobrindo como fazer isso de maneira mais eficiente e sustentável. Buscamos parcerias com as melhores mentes e as melhores empresas e startups do mercado, através do programa Conexões para a Inovação. Porque na Petrobras nós acreditamos na inovação, na criatividade e que juntos podemos ir mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Porque o futuro a gente constrói todo o dia, aqui e agora. Começando me apresentando, gente. Meu nome é João Carlos, como falou. Eu sou de São Paulo, fiz computação, ciência da computação na USP, comecei programando. Eu sou um dos fundadores do Guji.com.br. Se alguém programa em Java aqui, ou já programou, muito provavelmente já encontrou um link do Guji, já tirou alguma dúvida no site. Eu fui host do podcast Manaus Digital por 3 anos aqui. O Manaus Digital começou na pandemia e era o maior podcast de empreendedorismo e inovação da Amazônia. Fundei 3 startups em Manaus. Sou filho, marido, pai de 3 filhas, gamer, board gamer. Eu tenho 14 anos de Petrobras, 12 anos de Petrobras eu trabalhei aqui na Amazonas, 7 anos eu trabalhei na UNAM, que fica ali na Darcy Vargas, e 5 anos eu trabalhei em Urucu, é nosso polo de produção no meio da floresta. E depois disso, eu descobri uma nova missão, eu assumi a área de parcerias com startups, e eu mudei para o Rio, então hoje eu moro no Rio, mas eu sinto muita saudade, é muito bom estar aqui em Manaus de novo com vocês. Falar um pouquinho de energia. O que é energia, né? Uma das formas de entender energia, a Petrobras é uma indústria de energia, é a capacidade de realizar, movimentar, de transformar. A gente está falando de transformação, gente. Como é que uma empresa de grande porte, do tamanho da Petrobras, que atua no mercado competitivo como de óleo, gás e energia, mantém um histórico de pioneirismo por décadas, né? Se vocês forem lá do outro lado, a gente tem um stand da Petrobras e está escrito lá 70. Aqueles 70 são 70 anos de companhia. Poucas companhias no mundo, no Brasil, duram 70 anos. Como é que a gente se mantém na frente durante 70 anos? É um desafio que a empresa vive todo dia, desde a fundação. E como é que isso é possível? O que a gente faz, gente, é continuamente se transformar. Então a gente se reinventa e inova o tempo inteiro. Então a gente, desde 53, quando a Petrobras foi fundada, a gente
construiu a primeira plataforma de petróleo, a gente descobriu a bacia de Campos, a gente tornou o Brasil suficiente na produção de óleo, de gasolina, a gente descobriu o pré-sal e alavancou a produção, gerando muito valor econômico para o país, e agora a gente tem uma nova fronteira. A gente acabou de abrir uma diretoria de renováveis, olhando para a transição energética e para um futuro mais limpo, mais sustentável. E todo dia a gente tem um centro de pesquisas preocupado em pensar nesse futuro, pensar nessa transformação e criar essa tecnologia. Então a gente tem um esforço contínuo por buscar por resultados valiosos de pesquisa e desenvolvimento que se transformem em inovação de fato. Tecnologia que a gente implanta, coloca em produção para melhorar a rentabilidade da empresa, para melhorar o país, gerar mais empregos e criar um futuro mais sustentável para todo mundo. Nosso centro de pesquisa, gente, é o CEMPES, como a gente chama. Ele fica no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. A gente tem 1000 pesquisadores no centro de pesquisa. É o maior centro de pesquisa da América Latina, em 300 mil metros quadrados, mais de 100 laboratórios e muita gente trabalhando lá continuamente ao longo de 6 décadas, para a gente continuar transformando a empresa e continuar gerando a inovação que a gente precisa para manter o negócio à frente do seu tempo. Só no ano passado, a gente investiu mais de 4 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Eu falei que a gente tem 1000 pesquisadores, cada pesquisador desse tem 9 pares fora do CEMPES. Então, para cada pesquisador que a gente tem no CEMPES, a gente tem 9 outros pesquisadores em universidades, ICTs e empresas no país e no mundo. No país e no mundo, colaborando com esses pesquisadores para a gente poder transformar, criar tecnologia e inovar do jeito que a gente tem que fazer. E aí, como eu falei, a gente não inova sozinho. Então a gente precisa criar esse ecossistema, criar uma rede que, junto com a Petrobras, permita que os ICTs, as universidades, as empresas, os empreendedores, os estudantes participem com a gente e fortaleçam essas parcerias, criando um sistema de ganha-ganha para todo mundo, para todos os players desse ecossistema de inovação. Mas a gente tem desafios, né? Eu não vim aqui só para falar o que a gente faz. A gente sempre tem desafios. Até no sistema de inovação não é uma coisa consistente. Então a gente vive inovando, mesmo no processo de gestão da Petrobras. Então a gente tinha, alguns anos atrás, um grande problema. A gente tem muito dinheiro no país sendo investido em pesquisa básica e pesquisa avançada, nas universidades, nos ICTs. E a gente tem um desejo desse lado, das corporações, de consumir essa tecnologia, de transformar a tecnologia em inovação de fato. Mas tem um negócio no meio aqui, que é um gap famoso, a gente chama de Vale da Morte. E a maior parte das tecnologias, a maior parte dos papers que é produzido aqui, não chega do outro lado. Em 2017 a gente começou um esforço para construir uma ponte aqui. E várias iniciativas foram feitas, certo? O programa de startups, o módulo startups, foi o primeiro, uma dessas iniciativas. E então, a gente começou um programa, um engajamento com startups, criar startups para poder, ao longo dessa jornada, enquanto eu construo a tecnologia, eu construir junto um negócio. O módulo startups tem uma parceria com o Sebrae, uma parceria com a ANP, e desde 2019 a gente vem lançando desafios para o mercado, para poder criar tecnologia e criar fornecedores brasileiros de tecnologia de ponta que atendam os desafios da Petrobras, do setor de oil and gas e da sociedade. Desde 2019 a gente já fez bastante coisa, tá? Foi uma jornada de muito aprendizado. A gente começou fazendo roadshows pelo país, a gente fez lives de divulgação com milhares de participantes. Veio a pandemia, a gente converteu um programa que era desenhado para ser presencial no Rio de Janeiro, no modelo híbrido, que hoje atende o país inteiro. A gente já teve mais de 900 startups inscritas no programa, e são só startups brasileiras, tá? É um programa que usa dinheiro da ANP, dinheiro regulado, então ele é focado no Brasil. A gente já lançou mais de 130 desafios de inovação, e a gente já investiu mais de 70 milhões de reais, e já fez 73 projetos com startups. E aí, com o módulo Startups, a gente aprendeu uma coisa. Existe uma forma nova
de se comunicar com o ecossistema e de se conectar com aquele ecossistema que eu falei, as empresas, os ICTs, as universidades, os estudantes. E então, a gente criou, a partir do módulo Startups, um programa de inovação aberta, que chama Petrobras Conexões para Inovação. O foco do Conexões para Inovação é acelerar a inovação na Petrobras, integrar o ecossistema de inovação como um todo, não só com as startups, mas com todos os players desse ecossistema, firmar novas parcerias, a gente depende dessas parcerias, né, ao longo do tempo, todo dia firmando novas parcerias, e desenvolver novas tecnologias, e não só novas tecnologias, né? A gente quer inovação de fato, a gente quer desenvolver a tecnologia, e a gente quer implantar a tecnologia. É assim que a gente captura valor com o desenvolvimento tecnológico. Então, como eu falei, ele é focado no ecossistema de inovação como um todo. Então, a gente está falando de empresas, universidades, os pesquisadores, estudantes, ICTs e startups, trabalhando em conjunto num sistema de ganha-ganha, onde todo mundo contribui para gerar mais valor para todo o ecossistema. Lembra que eu falei que começou no módulo Startups? Aqui. Hoje o Conexões cresceu um pouquinho, e a gente tem alguns outros módulos. Então a gente tem a aquisição de soluções, encomendas tecnológicas, que é focado nos ICTs e universidades. A gente tem parcerias tecnológicas. A gente tem Open Lab, que é o pessoal que gosta de GitHub vai gostar do Open Lab. Residentes, onde você pode residir na Petrobras, aprender junto com a gente, colaborar nos projetos. A gente tem transferência de tecnologia, onde você pode pegar nossas patentes que não tem fornecedor e virar um fornecedor. Hoje eu vim aqui falar para vocês desses dois módulos especificamente. Startups e aquisição de soluções. A gente tem hoje mais de 180 parcerias ao longo do mundo. Muitas dessas são com startups do Brasil, tá? Mais ou menos um terço. Mas a gente tem parcerias no mundo inteiro. E tudo isso, hoje, fica debaixo desse guarda-chuva que a gente chama de Conexões para Inovação. A gente tem mais de 490 oportunidades já divulgadas por ecossistema. A gente tem mais de 800 parcerias em andamento com contrato ou termos de cooperação ativo. E esses 800, eles são sempre 800, 900, 700. Então, todo ano, a gente termina parcerias, termina projetos e começa 200, 300 novos projetos. E a gente tem, como eu falei, mais de 9.000 pesquisadores e empreendedores formando uma rede junto com o nosso pessoal do SEMPS, os pesquisadores, e junto com o pessoal das áreas de negócio da Petrobras, para desenvolver tecnologia e implantar essa tecnologia. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como a presença das startups, é por isso que eu estou no palco de empreendedores, é importante. Esses 4 exemplos daqui, eles são startups, tá? E a gente tem startups soft tech, então eu vou falar um pouquinho aqui da Lemobs. A Lemobs é uma startup que está aqui no meu bolso, no meu celular, né? É uma startup de saúde, lá do Rio de Janeiro. E hoje, a gente em um ano, a gente testou a solução da Lemobs, aprimorou a seleção da Lemobs e colocou na mão de 50.000 colaboradores da Petrobras. Hoje, mais de 50.000 colaboradores da Petrobras usam o aplicativo diariamente para gerenciar todos os aspectos da saúde, né, individual no aplicativo. Então, a gente está falando de periódico, marcação de consulta, resultado de exame e aí vai. Hoje a gente tem a saúde integrada e a gente chama de saúde na palma da mão. Mas a gente não vive só de software. Então, vou falar um pouquinho da Unidroid. A Unidroid saiu aí no Instagram, quem segue a Petrobras, LinkedIn, Instagram, a Unidroid é um robô de combate a incêndio. Foi desenvolvido junto com a gente, eles já tinham um protótipo, a gente aprimorou o canhão e hoje a gente está fazendo os primeiros testes para ele atuar junto com a brigada de incêndio. Então, com isso, a gente consegue uma atuação mais segura da brigada, a gente salva vidas e a gente combate os incêndios mais rápido. Então, a gente não faz só software. Metade da nossa carteira de startups é o que a gente chama de deep techs, né? Que são startups de hardware, de materiais, inteligência artificial avançada. Vou falar um pouquinho mais agora do módulo Startups em si. Como eu falei, ele começou em 2019, é uma parceria com o Sebrae e com a ANP, e ele é focado em desenvolver soluções junto com startups. Então é P&D com startups. O que a gente fazia antes só com universidades, só com ICTs, hoje a gente faz junto com startups e os ICTs podem participar, até são convidados para participar. Qual é a vantagem desse modelo?
Como eu falei, a vantagem é que depois que eu tenho a tecnologia na mão, eu tenho uma empresa pronta para implantar um MVP, um piloto, e conseguir começar a capturar valor e escalar o rollout dessa tecnologia dentro da empresa. Então eu reduzo aquele vale da morte, eu reduzo o gap, eu reduzo o tempo de implantação e eu consigo chegar com a tecnologia mais rápida, onde ela precisa chegar. Para as startups, a gente oferece mentoria do pessoal do SEMPS, é um pessoal ultra capacitado. A gente oferece capacitação do time da startup em negócios, então a Petrobras ela entra com a parte técnica, com o desafio do negócio, o know-how de como funciona, a parte de segurança, as plataformas, as refinarias. O Sebrae entra com a parte de capacitação. Como é que eu construo uma empresa? Qual é o melhor modelo de negócio? Como é que eu vendo? Qual é o meu mercado? Certo? A gente oferece apoio na condução do projeto e na prestação de contas. Não sei quem tem experiência aqui com recurso regulado, aqui a gente usa muito lei da informática aqui, né, no Amazonas, é muito parecido, né? Então tem todo um trâmite burocrático de você prestar contas do que você está executando e a gente dá apoio nisso. Por quê? Porque a startup ela tem que focar onde ela tem que focar, que é desenvolver a tecnologia e o negócio, né? Então a gente ajuda a startup a fazer essa prestação de contas para ela não se afundar na burocracia e morrer na burocracia. E meu time, nosso time, ajuda na continuidade na implantação dos projetos. Hoje a gente tem, como eu falei, mais de 70 projetos no Brasil. Aqui são alguns dos projetos, não são todos. São startups do Brasil inteiro. A maioria está focada no Sul-Sudeste. E eu falo para o pessoal daqui, infelizmente, a gente não tem nenhuma startup de Manaus, no Amazonas, no programa. Eu gostaria muito que essa realidade mudasse. Eu conheço a capacidade do pessoal aqui. É um prazer para mim estar presente nesse momento tão especial para a Petrobras e poder contar um pouquinho da nossa história. A gente participou do programa Conexões para Inovação, que foi um divisor de água para a gente e ainda está contribuindo bastante para o nosso sucesso. No programa, validamos nossos robôs de combate a incêndio para a indústria de óleo e gás e ainda recebemos alguns prêmios importantes, como o da IBP, como a startup mais inovadora do setor, e também em primeiro lugar no Desafio Ibrachina, que nos deu a oportunidade de mostrar nossos produtos para o maior mercado de óleo e gás do mundo, na GITEX Dubai 2022. Parabéns, Petrobras, pela classificação. Essa é a Fernanda, né? Ela é a CEO da Unidroid e tem sido uma parceiraça nossa. E ela evoluiu muito durante o programa. A gente tem testado o robô, vocês podem ver o vídeo do robô funcionando, é muito bacana. A gente está fazendo rollout em refinaria, pensando em fazer rollout em plataforma. Não serve só para a indústria de óleo e gás, né? Então assim, a gente pode implantar em outras indústrias, eles estão em contato com outros negócios para poder também, né, difundir a tecnologia. Então um projeto bem interessante, porque não é algo trivial de uma startup desenvolver num projeto de 12, 18 meses, junto com a gente. Não é fácil tirar isso do chão. Falar um pouquinho agora, né? Então, módulo startups, gente. Resumindo, programa de P&D com startups. Né? Então, a gente lança desafios, pega o pessoal ainda em early stage, desenvolve junto com mentoria técnica de negócios e ajuda vocês a tirar o negócio do chão e a implantarem e gerar valor para a gente e para vocês. Falar um pouquinho da aquisição de soluções agora. Tá? A gente tinha uma dor, que era o seguinte, com o módulo startups eu ataco as startups early stage, sabe? Quem está lá, não tem MVP ainda, ou já tem MVP, está na bancada, certo? Vai terminar de desenvolver o produto para testar. Mas e aquele pessoal que já está com uma solução madura? A Petrobras é uma empresa público-privada, né? A gente pensa em capital misto. Então a gente não pode sair contratando qualquer startup como qualquer outra empresa privada faz. A gente tem que licitar. Licitar é o modelo tradicional de contratação. Licitação para startup é um problema, porque a gente demora meses ou anos negociando, licitando, preenchendo, lendo contratos de 100, 200 páginas. Então isso é muito pouco interessante. E pior, né? Eu não tenho uma validação da tecnologia. Então, eu vou abrir uma licitação para uma tecnologia que eu não sei se funciona ainda. Então o que aconteceu? A gente abriu um módulo que é focado em testar tecnologias. Certo? Então a gente testa a tecnologia, valida e implanta. A vantagem aqui, por que a gente pôde fazer isso? Em 2021, a gente teve um marco legal das startups. O marco legal das startups, ele trouxe uma lei, ele trouxe um instrumento chamado CPSI, o Contrato Público de Solução Inovadora. Nesse contrato, ele permite uma empresa como a Petrobras, uma empresa estatal, a
fazer uma licitação especial, não uma licitação convencional, por desafio e não por especificação, e testar a tecnologia. Então a gente começou a usar esse instrumento para poder alavancar esse módulo, que era um desejo muito longo da Petrobras, a gente não tinha como fazer antes, porque a gente não tinha legislação. A gente continua acompanhando tecnicamente, mas aqui não é para ajudar a desenvolver a tecnologia. Aqui é para ajudar a adaptar, testar a tecnologia em plataforma, em refinaria, onde ela foi implantada. A grande vantagem desse módulo é que depois que eu testei a tecnologia, eu ganho uma dispensa de licitação. Então, a startup que veio, provou que a solução dela funciona, resolve aquele desafio, eu não preciso licitar de novo. Eu posso contratar ela diretamente para um contrato de fornecimento, um primeiro fornecimento por 2 anos. E isso é um game changer para a gente, porque antes a gente testava a tecnologia e não tinha como contratar. Eu tinha que licitar, demorava 1 ano e a startup desengajava, ia fazer outra coisa, quebrava. Né? E o marco legal ele resolveu esse problema. E a gente continua suportando a startup na continuidade, na implantação. Como é que funciona o CPSI? A gente lança um desafio, como é o padrão de mercado. A gente pode selecionar um ou mais parceiros e testar essas tecnologias ao longo de 1 ano. Tem um teto de 1,6 milhões nos testes, mas 1,6 milhões dá para testar muita coisa. Depois disso, a melhor solução, ela pode vir a ser contratada, e aí se ela for contratada, a gente tem uma contratação direta aqui. Eu tenho uma dispensa de licitação e eu contrato essa solução sem precisar licitar, sem precisar ir a mercado de novo. Até 8 milhões e até 2 anos esse contrato de fornecimento. E depois disso a gente começa a planejar a escala da solução dentro da Petrobras. A gente começou isso daqui no edital piloto do Marco Legal em outubro de 2021. Desde então a gente lançou 30 desafios. A gente recebeu mais de 100 propostas, a gente contratou mais de 30 soluções, a gente já testou quase 20 soluções. A gente é, né, o heavy user do CPSI no Brasil. Né? Então é a empresa que mais usa o CPSI no Brasil. Assim, o CPSI é um instrumento que está disponível para qualquer estatal usar, para as empresas, para governos, prefeituras, mas a gente é o maior usuário do CPSI hoje no Brasil. E aí, a gente tem alguns marcos legais, tá? Primeiro, com a Evo, né? A gente assinou o primeiro CPSI da história. A Evo é uma startup capixaba de gestão de inovação e hoje é bacana, porque todo o nosso fluxo de inovação, né? Desde a concepção do desafio, lançamento, seleção, gerenciamento do projeto, muito desse fluxo roda na plataforma da Evo, que foi o primeiro CPSI que a gente contratou. Né? A gente acabou de assinar o contrato de fornecimento com eles e então agora eles estão em produção, né? Ajudando, gerando valor para a gente. E a gente assinou o primeiro contrato de fornecimento após um CPSI da história, foi com a Lemobis, aquele caso que eu falei, que é o aplicativo de saúde. Né? E foi o primeiro CPSI, primeiro contrato de fornecimento, já está escalado na Petrobras, é software, é mais fácil de escalar, está na mão de todos os empregados da Petrobras. Vou passar um pouquinho do Alex aqui para ele falar para vocês. Olá pessoal, aqui é o Alex, diretor de operações da Evo. Para a gente é motivo de muito orgulho ter sido a primeira startup do Brasil a fechar um contrato de CPSI e obviamente também está realizando esse projeto maravilhoso com a Petrobras. E o mais legal é que por sermos uma plataforma de gestão de inovação, a gente consegue impulsionar ainda mais a Petrobras a buscar e inovar com outras startups do mercado. Para a gente, além da visibilidade e de todo o impacto esperado a nível nacional, esse projeto também está ajudando demais a gente a melhorar, aperfeiçoar cada vez mais os nossos produtos e processos. Está sendo demais. É isso aí. Assim, além da Evo e além da Unidroid, a gente tem mais 71 projetos, mais 50 startups, que vocês podem conhecer aos pouquinhos e, né, e espero que vocês ou alguns de vocês se juntem a esses números. A gente tem hoje 2 desafios abertos para aquisição de soluções no portal. Então, se alguém aqui trabalha com tecnologia de segurança ou com robótica, né, as oportunidades estão abertas. Essa daqui tem que correr, tá? Porque fecha daqui a 3 dias. A outra tem um tempinho. Mas assim, a gente já abriu 30 CPSIs em menos de 2 anos. Isso dá mais de 1 por mês. Então, se vocês verificarem o portal, vocês vão ver que todo mês tem alguma coisa nova. Então, vocês podem ficar olhando ali e sempre aparece alguma coisa bacana para vocês poderem, né? Que tem fit com o trabalho que vocês já estão fazendo.
Como é que eu acesso o portal? Chama Conexões para Inovação, você pode ir no Google, ou no Bing, no seu buscador preferido, digitar Conexões para Inovação, você pode acessar o URL, tecnologia.petrobras.com.br, Conexões para Inovação, escanear o QR Code, às vezes é um pouquinho mais fácil. Né? Lá no portal você encontra um descritivo de cada um dos módulos, né? Por que cada módulo faz. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco mais sobre startups, sobre o engajamento com startups, mas tem módulos para os ICTs, para as universidades, para estudante, para empresas que querem licenciar tecnologia, tem de tudo lá. Eu acho muito legal, tem alguma coisa para cada um de vocês. E o portal é bem autoexplicativo, tem uma busca pelos desafios, então se você quiser buscar robótica, ou quiser buscar, né, ou inteligência artificial, você consegue. E é o nosso jeito de conexão. Esses aqui são os temas que a gente tem focado ultimamente. Então tá aí. Né? Se vocês, né, tiverem interesse em se engajar numa parceria com a Petrobras, esses temas a gente tem mais chance de estar publicando desafios, de ter engajamento no futuro. E acho que era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Volto. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui, por estar ouvindo. Aproveitem também para tirar dúvidas. Temos ainda um tempinho para fazer perguntas. Se vocês não entenderam o modelo, querem entender como se cadastrar nas oportunidades, querem tirar dúvidas de conceito, aproveitem esse espaço, não levem a dúvida para casa, que essa é a chance de trocar experiências com o João. E aí, pergunta aqui? Boa tarde, João. Meu nome é Jefferson. Eu gostaria de saber como que está o desenvolvimento, pelo menos a maturação do hidrogênio verde pela Petrobras. Eu trabalho na área de conexão com startups, então na minha expertise. Eu sei que a gente tem alguns projetos de hidrogênio verde, certo? Então tem uma área do SEMPS que cuida disso, mas não é a minha especialidade. Se você quiser, eu vou descer daqui a pouco, a gente pode conversar. A gente tem um e-mail do Conexões também, que você pode enviar por lá. A gente pode conversar, eu te conecto com a área do pessoal lá. Algum empreendedor com dúvidas? Quer saber como se conectar com a Petrobras, os desafios? Mais alguém? Qual é a expectativa do faturamento da Petrobras nesse ano? Faturamento em geral. Você pode, assim, eu não sou da área financeira nem na estratégica, tá? Mas assim, você pode dar uma olhada no nosso plano estratégico. No plano estratégico é tudo bem desdobrado. No site você tem. A gente não tem uma expectativa de faturamento, tem uma carta para os investidores, que em geral a gente tem alguns números, umas previsões, mas não tem nada tão certo, tá? Mas não é minha especialidade também. Temos a pergunta ali do outro lado. Microfonia. João, meu nome é Heloísa. Eu já tive experiência com um programa de ideias. Eu queria entender mais um pouco como vocês fazem isso internamente também com os colaboradores de vocês. Que eu vejo que essa oportunidade é bem legal, assim, de trazer esse conhecimento também. Acho que é o dela. Você quer dizer das ideias, como as ideias surgem? Internamente, né? Como vocês fazem esse processo de programa de ideias, de melhoria contínua? A gente já tentou alguns modelos, tá? Alguns modelos. A gente já tentou um modelo tipo, cara, manda a ideia aí. Tem um problema porque a gente não consegue tratar. Para fora também a mesma coisa, né? A gente abre, tipo assim, cara, manda aí a sua ideia. A gente não, né? É um volume muito grande de ideias. Hoje a gente tem um processo que a gente chama de curadoria de desafios. É um processo de maturação. Então, passa assim, alguém tem uma ideia, em geral, a gente tem portfólios de inovação na companhia, então dentro do SEMPS a gente tem 13 portfólios de inovação, isso, o SEMPS é só core business, então além de ter os corporativos, e esses portfólios de inovação eles têm carteiras. Algumas desses projetos, eles vão virando, eles viram ideias e vão granularizando. Conforme essas ideias se granularizam, elas vão virando desafios. A gente vai começando a formatar um desafio e a gente faz todo um check, tipo assim, cara, de mercado. Em que nível de maturidade o mercado está para isso?
valuation, paga a conta, faz sentido investir nisso? Né? E aí passa por todo um crivo, então é um processo demorado, sabe, assim, algumas semanas, às vezes meses, para um desafio passar por uma esteira e aí ele chegar a ser publicado. Então, assim, como eu falei, a gente tem verticais tecnológicas, a gente tem iniciativas tecnológicas que a gente chama. Essas iniciativas, elas desdobram algumas dessas ideias, elas caem em alguns funis diferentes, dependendo da maturidade de mercado. Então, cara, tá muito verde, cara, vai para academia. Cara, tá muito maduro, vai para a área de contratação. Vai para TI contratar, ou se for software, ou vai para suprimentos contratar, se for robótica ou qualquer outra coisa. Agora, cara, tá naquele meio termo, tá no TRL, sabe o que é TRL? Tá no TRL 6, 7. Cara, pô, como é que tá o mercado? Como é que tá o mercado nacional? Como é que tá o mercado internacional? Tem startup, tem densidade? A gente vai ter engajamento? Então, são várias perguntas que são feitas ao longo desse funil que fazem o desafio ser publicado no final. A área de inovação de vocês fica onde no Brasil? Vocês têm sede aqui em Manaus para essa área de inovação? Não, ela fica centralizada no CEMPES, no Centro de Pesquisas, fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Então fica todo mundo lá. Assim, o que a gente tem nas unidades operacionais, aqui é uma unidade operacional, né? O que a gente tem nas unidades operacionais é um apoio de rollout. Então, por exemplo, alguns testes de startups são feitos aqui em Urucu, por exemplo. Então, assim, no meio de um projeto, a gente fala assim, cara, Urucu é um lugar legal para testar alguma coisa de gás, por exemplo, aqui tem uma produção de gás muito grande. Então, né, a gente quer testar alguma tecnologia de gás, às vezes testa aqui. Então, tem um apoio operacional nas áreas espalhadas. Mas toda a gestão da inovação, ela é centralizada no Rio de Janeiro. Uma startup que é daqui da região se cadastra num desafio que, por acaso, seja o que se aplique para a região também, vocês conseguem fazer esse link aqui, mesmo a sede sendo lá no Rio, não é isso? A gente consegue, mas assim, os desafios eles não são regionais. São nacionais, todos. Os desafios eles são nacionais. E a gente está falando de startups. Como a gente está falando de startups, a gente quer que a tecnologia escale. Não tem um problema de Urucu, ou um problema da UNBS, um problema de Santos, um problema de... Né? A gente tem um problema que, em geral, é um problema da Petrobras, de todas as plataformas, de todas as refinarias. Certo? É esse tipo de problema que a gente tenta atacar. E aí vocês não têm um canal aberto para desafios das startups proporem aí para vocês conhecerem. São só desafios específicos e chamadas, não é isso? A gente tem um foco nos desafios. No site do Conexões tem um e-mail, então se você tem uma ideia, se você tem alguma coisa disruptiva que você quer propor, você pode mandar um e-mail. Assim, a gente recebe muito e-mail, gente, não, sendo sincero, mas imagina, é muito grande. Então, né? Assim, demora um tempinho, todos os e-mails são tratados, mas assim, existe um alinhamento estratégico no que a gente lança. Então, o que a gente lança aqui são são projetos que têm patrocínio, que tem uma área cliente envolvida, que tem budget, né? Que a gente tem um rollout, uma trilha de implantação. É uma coisa que ela foi construída ao longo da construção do desafio para dar certo. Né? Não é simplesmente eu lancei uma ideia. Não, tem toda uma estrutura por trás para essa ideia poder virar realidade. Isso é legal para os empreendedores conhecerem também, porque muitos acham que as corporações, por terem aquele problema, elas já têm um recurso também para resolver aquele problema, ou se aquele problema muitas vezes nem não dói tanto assim, né? Então é importante saber que quando a corporação traz os desafios já desenhados, é porque tem todos esses fatores aqui que o João comentou para a gente. A área já identificou, já foi tratado como relevante, faz parte da estratégia da empresa e ele identifica que também já tem um budget para endereçar para aquela solução. Então aproveitem essas oportunidades, que elas são muito legais. A Petrobras está sempre junto com a Campus aqui. E agradecer ao João. Tem mais alguma consideração, João, para finalizar? Não, só isso, gente. Só falei, vou falar de novo. Eu gosto muito de Manaus. Morei 12 anos em Manaus. Eu sou meio manauara. Então, gostaria muito de ter a participação de vocês no programa. Só isso. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Muito obrigada.